Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast do Uniprocessos e hoje com um tema que todo mundo quer saber. Um tema maravilhoso que faz parte do nosso cotidiano, que é educação financeira e psicologia do dinheiro. Nem sempre faz parte do nosso dia a dia, mas por isso que a gente veio trazer esse tema para a gente estar falando como é isso, qual é a diferença que faz na nossa vida a questão da estabilidade emocional ligada à nossa vida financeira. E para isso, nós temos aqui duas visitas ilustres aqui no nosso estúdio de podcast, o nosso querido professor Marcelo Vale, nosso querido doutor em economia, que está sempre aqui disponível para essas discussões maravilhosas que a gente mais aprende, né, professor? Como aprende? Todos os dias a gente aprende. E nossa querida Kátia Santana, egressa do nosso curso de secretariado, assim que terminou o curso, já foi aprovada no concurso do TJ-DFT, e uma grande entusiasta e estudiosa da educação financeira. Aí, eu vou pegar esse gancho, Kátia, e te perguntar por que você se interessou, já estava lá, né? Fez a sua faculdade, passou no seu concurso público, tão almejado por tanta gente, e resolveu se dedicar à educação financeira. E também pesquisar e estudar a psicologia financeira, né? Conta pra gente. Então, é um prazer estar aqui, né? Conversando sobre esse assunto. Como você falou, eu sou entusiasta. Eu sou assim, meus olhos brilham ao falar de educação financeira. Porque não é sobre dinheiro, é sobre vidas, é sobre famílias. Isso é então, verdade. Então, assim, é mudar o foco do que a gente vê. E eu falo isso, e a minha história começou tudo com uma dor, né? Geralmente, nosso caminho vai por aí, professor, né? Marcelo, vai por esse caminho, pela leva dor. um tranco. Por que a gente não faz assim? Por que a gente não vai pelo amor, né? A gente vai pela dor. É igual eu, servidora pública, estável. Para que eu tinha que ir pela dor das finanças? Mas não, né? Assim, não poderia ir pelo amor? Não tenho dinheiro todo mês lá, certinho. Aí vamos pensar como organizar, né? Como ganhar, assim, ter mais, né? Só que o problema é o que nós não fomos ensinados em nenhum momento da nossa vida de forma, assim, comportamental e muitas vezes da educação financeira a lidar com o dinheiro. Nós somos ensinados na escola básica a matemática, os juros, uma inflação, alguma coisa assim, male. Na faculdade, só em alguns cursos que tem economia, né? Que vai ter alguma coisa falando, mas não chega na educação financeira. Pois é, deixa eu aproveitar e te interromper. No curso de economia tem educação financeira com esse prisma? Não tem, não. Né? É só uma questão social, técnica, né? A gente aprende a parte técnica. E me chama a atenção quando a gente pega para estudar a própria trajetória da economia brasileira, a gente nota que mesmo os órgãos de controle, de fiscalização, as instituições financeiras do país, elas também demoraram muito até introjetar essa questão do aprendizado. Quando a gente estuda, quando o Brasil quebra a primeira vez, em 82, a moratória, a crise da dívida, o Brasil precisou buscar o FMI para, enfim, dar conta das suas obrigações. Pois né? Nesse período, papai e mamãe sofreram. O FMI perguntava ao Brasil, mas qual que é a projeção de PIB de vocês? Qual que é o orçamento? O Brasil, na época, tinha 4 orçamentos. Tinha o orçamento, tinha o orçamento geral da União, tinha o orçamento das estatais, tinha um orçamento específico, que era o que o Congresso autorizava. Então, eles não tinham nem ideia de quanto gastava.
Então o Brasil não é à toa que assim... Tá vendo aí? Quer dizer, essa cultura vem daqui para cá. Assim, não governo, tem organização, né? O FMI chegava assim, mas qual vai ser o gasto público de vocês esse ano? Não sei. Silêncio. Não, note assim, normalmente quando você fazia um acordo com o FMI, era algo extremamente severo, rigoroso. Muito. O FMI era famoso pela sua estratégia, digamos, ortodoxa. E aí você assinava uma carta. O seu rigor, né? E o FMI vinha periodicamente verificar assim, vocês estão cumprindo. Quando ele chegava no Brasil, era uma insanidade. Vocês estão tá cumprindo. Vendo, Kátia? Você não sabia Economia é história. Você nem sabia se você precisava mentir, porque na verdade você não sabia o dado. Então, uma informação curiosa. Muito excepcionalmente, quando o Brasil fechou o primeiro acordo com o FMI e não cumpriu nada, o FMI aceitou fazer uma segunda carta de intenções, que já era assim uma quebra de protocolo enorme. Vários países ajudados pelo FMI falaram, se o Brasil pode quebrar e fazer uma segunda carta, eu quero também. O FMI não, foi só para o Brasil, foi só essa vez, por circunstâncias muito especiais, e porque o Brasil... Porque eles são completamente perdidos e não tem nada. Porque o Brasil começou em 82, acessou o FMI e falou, olha, a hora que o acordo sair, em 6 meses a gente volta a pagar os financiamentos. O resumo da ópera no final. O Brasil assinou 7 cartas. 7 cartas de intenção com o FMI. E o Brasil voltou a pagar o financiamento, os juros do empréstimo 11 anos depois. Havia prometido 6 meses, lá com o plano Brady. Né? Então, que foi a prévia do plano real. Então foi uma década, né, enrolando, porque não havia um mínimo de educação financeira, de estabilidade financeira. E isso refletia na sociedade como um Sim, todo. porque a gente estava brincando. Não, e a gente estava. As pessoas e a inflação, aquela coisa, né? Eu só lembro daquela maquininha, aumentando o preço 3 vezes num dia, às vezes. Tinha que ter aquelas regras pastas no supermercado que era assim. A família que tinha numerosos filhos dividia a lista, você pega isso, você pega aquilo, e a regra tácita era, se eu peguei o produto da prateleira e está na minha mão, o rapaz não pode remarcar. Porque às vezes você pegava o produto e mais de uma vez. E dava até briga. Eu falei, não, aqui não, já estava na minha mão. Eu nunca vi não, mas que era mais de uma vez no dia. Pois então, desculpa eu te interromper, não, mas é porque é importante a gente saber que isso também é uma coisa assim, às vezes alguém que está ouvindo fala assim, eu sou desorganizado. Não, é uma coisa cultural. Sim. Porque não teve nem na educação e o nosso professor aqui maravilhoso nos fez lembrar, né? E eu aprendi também que alguns detalhes, esses pequenos, grandes, enormes detalhes, 7 vezes eu não lembrava. Nossa! Né? É daí que veio aquela ideia que o FMI que começou com essa máxima que hoje a gente escuta tanto, o Brasil não é um país sério. Eles são simpáticos, eles são gentis, mas não é sério. A caipirinha é gostosa, não tem jeito. Quando eles chegavam para fazer debate de finanças públicas, a gente recebia eles descendo o avião com mulata do Sargentelli sambando. Com cesta, com goiabara cascão, queijo canastra e metade de uma leitoa. Os caras ficavam desconcertados. Onde é que a gente... Como que é isso? Por isso que é conhecido como então, o Brasil o país carnaval. Não é só do carnaval em si, mas por causa... Você viu, né? Hoje em dia já é diferente, né? Sim. Pelo menos não, aprendeu bastante. Deus. Né? Sim, não, evoluiu muito. Evoluímos, né? Evoluiu, pelo menos. Graças então eu te interrompi, né? Não. É isso. Então é uma questão cultural, né? A pessoa que está nos ouvindo, as pessoas, né? Não é uma pessoa só, é uma questão cultural. Não ter essa educação financeira. Né? Nenhum assunto que a gente veio a falar recentemente, é muito novo. Não tem 10 anos que se fala sobre isso, né? Mais assim, intensivamente. Né? Como assim, para a população, para as pessoas. Recentemente começou a ter mais conhecimento ainda sobre isso com a pandemia. Que as pessoas entenderam a necessidade, na dor, de ter um dinheiro guardado, né? Da reserva, que ninguém tem. É aquela história da nossa dificuldade de pensar no futuro. Isso é do ser humano. A gente pensa na aposentadoria, eu vou aposentar um dia. Mas eu abri mão das coisas de hoje, que eu posso comprar hoje, que eu posso viajar com minha família hoje. Satisfação imediata. Exatamente. A satisfação imediata, eu sei que eu vou aposentar e eu preciso. Na minha cabeça racional, eu entendo isso. Mas entre eu entender e eu fazer,
tem um longo caminho, Vai né? muito. Então, é sobre isso. E como foi falado, justamente isso. É cultura. Graças a Deus, assim, a gente ainda está muito longe da educação ser, né, o que a gente espera do nosso país. Que a gente tem muito potencial no nosso país. Claro. Mas a gente tem que olhar para trás e falar, não, estamos caminhando. Então, agradecer pelo que a gente já chegou aqui. Hoje, se falar de dinheiro, caramba. Educação financeira, psicologia do dinheiro. Psicologia do dinheiro, porque tem muito mais a ver com as emoções do que a parte técnica. É importante, lógico, mas hoje em dia nós temos calculadora, hoje em dia nós temos simuladores. Banco Central tem a calculadora do cidadão, excelente para você fazer simulações das coisas que você quer comprar. Né? Hoje temos mais acesso à internet, então sites que nos ajudam a isso. Fazer compras, né? Você entra ali na internet, estou interessado nisso, vai aparecer lojas do Brasil e do mundo. Você tem muito mais opções. Tem até aplicativos que já te mostram, em tal lugar custa tanto. Até com histórico, né? Vai chegando aqui a Black Friday e pensa, olha, o preço é esse, mas há um mês atrás estava tanto. Aí você descobre realmente se você está pegando uma oferta ou se aquela oferta, tudo pela metade do dobro. Exatamente. Né? E aí é a diferença, né? Porque a parte técnica nós temos como outras pessoas, entre aspas, fazer. Ou uma calculadora, ou você... Agora, a parte emocional é você. Não tem como outra pessoa fazer por você. Que é aí onde a gente... E é o que se fala muito na educação financeira, e é que é um aprendizado de vida. Não é só da vida financeira. Que é aprender a fazer escolhas e tomar decisões. Aí é de vida. E você chegou, quando você teve, como que você chegou né, que eu a te pessoa tem um certo interrompi? problema de TDAH, então ela vai indo, entendeu? Então vamos voltar? Vamos que ótimo. Porque eu vou viajar, vocês me chamam, atenção. E aí é o seguinte, como é que eu entrei nessa área? Tava, assim, a dor mesmo, eu já estava, assim... Tinha algumas discussões com meu marido em relação a dívidas. Lá em casa, nenhum dos dois falava sobre isso. Os dois são servidores públicos. Eu tenho o meu salário, ele tinha o salário dele. Você paga X contas, mas eu não sei quanto você ganha e você não sabe quanto eu ganho. É como se fosse, assim, é uma parte minha intocável. Né? E a gente tem... hoje em dia, eu ainda pego muitos clientes, né, muitas mentoradas, que é assim... E eu entendo perfeitamente. E o bom de hoje, com quem eu trabalho, é isso. Eu entender e essa empatia. E eu falo, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ajudar, te acolher. Justamente por isso. Eu chegava, e eu não sei se você já ouviu falar da traição financeira. Já chegou a ouvir esse termo? Oh, meu Deus, não, nunca ouvi, não, mas a gente já até riu, já né? tá pensando, né? Então, um dia eu estava conversando com meu marido, eu falei, amor, já te traí. Ele olhou assim pra minha cara, eu falei, não, mas foi financeiramente. Eu fui explicar, né? Porque foi quando eu fui aprender sobre isso. É o quê? É quando você compra as coisas escondidas. Você fala que ganhou de alguém, que você fala que escondeu em algum lugar. Não é você trair o dinheiro. Mas tem também a parte... Não. Você não repara em mim! Eu já vi o jogo. Coisas de mulher, né? A gente fala assim, infidelidade financeira e tal. É mais ou menos nesse sentido. É do quê? De você não assumir aquilo que você faz com esse dinheiro, assim. É uma vergonha que a gente tem, porque sabe que tem outros compromissos. Parece que você sabe que você está fazendo, entre aspas, errado, né? Errado no sentido assim, tem os outros compromissos, mas eu estou fazendo isso, e eu poderia estar fazendo aquilo. Que é já a nossa consciência ali, como o grilinho falante ali falando, né? Era para isso e tal. Então, tem isso. Então, eu tinha muitas dessas discussões. Eu falei, gente, se eu não tomar um rumo na minha vida, meu casamento não vai dar certo. A minha vida, eu já estava cansada. Cheguei naquele estágio que eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão. E para nós, mulheres, é muito difícil isso, porque os homens, eles são criados, né? Vem lá, de que são a cabeça da casa, né? Então, assim, a gente já tem um pouco disso no subconsciente, que é o meu marido que tem que sustentar a casa. O meu dinheiro é para mim. Hoje já está se quebrando, graças a Deus, muito isso. Hoje os casais conversam com isso, que é muito importante. Até antes de casar, você já saber quais são os sonhos do seu marido. O que ele pretende fazer da vida dele, do dinheiro. Claro. Porque a gente não fala sobre isso. E deixar claro, né? Os planos, o que vai ser, o que não vai ser. Então, mas foi isso. isso. Que seu marido, por exemplo, já está contando com a renda dele, você descobre assim, não, vou largar tudo e viver o meu sonho de ser um tatuador.
Oi? Como é que é? Vou mudar de negócio. Então, mas o que é o Querida, cansei, disso? vou cuidar dos nossos filhos e ficar em casa. Sim. Eu conheço homens que resolveram fazer isso. Cansaram mesmo, né? E aí a Ou falta de comunicação, né? oportunidade, enfim. Também. Então aí você vê que muitos casamentos que acabam, que terminam, que falam que a culpa é do dinheiro, na verdade é da falta de comunicação. Que nós não temos esse hábito de conversar sobre dinheiro. Até porque dinheiro é uma lupa, né? Isso é interessante. Né? Às vezes a pessoa fala, não, você quer conhecer uma pessoa, dê a ela dinheiro. Não é bem verdade. Porque, na verdade, assim, o dinheiro ele é uma ferramenta que ele mostra o tipo de pessoa que você já era. Se você é uma pessoa empática, uma pessoa generosa, se você ganha mais dinheiro por alguma razão, emprego, você herança, vai alguma ajudar coisa, mais. vai. Agora, se você já usava o dinheiro como forma de imposição social, de violência simbólica, de status, isso só vai ser, na verdade, né, aumentado por causa do dinheiro. Exatamente, potencializa, né? Só potencializa. Então, na verdade, o dinheiro, né? Aliás, por isso que a educação financeira muitas vezes coloca você na questão de você ter que lembrar, olha, quem que é mesmo o dono de quem? Você que é o dono do dinheiro, ou o dinheiro que é o seu? Né? Porque às vezes a gente se surpreende com uma pessoa, né? Fala assim, nossa, a pessoa quando eu conheci, quando estudava, ela era tão humilde, aí a pessoa passou num concurso público, ela se transformou tanto. Não, é que agora o dinheiro colocou uma lupa no que a pessoa já era. E você não havia notado. Exatamente. Foi justamente nisso, né? Então, e a gente sempre tem aquelas resoluções de fim de ano, que no ano que vem você vai cuidar do seu dinheiro, você vai fazer dieta, você vai emagrecer e vai fazer atividade física. Geralmente são essas 3 coisas que a gente promete muito no fim de ano, né? Já tinha prometido várias vezes, mas em 2017 foi quando eu comecei a entender que a gente precisava estudar sobre dinheiro. Na verdade, em outubro, eu eu fui a uma palestra sobre aposentadoria, em algum desses, não lembro um curso, qual foi o local, e a pessoa falou assim, que você precisava ter mais ou menos 1 milhão na aposentadoria. Aí eu, oi? Que eu só tenho dívidas, eu não tenho R$1 guardado. Aí eu fiquei, sabe quando dá aquela sensação de medo, de impotência? E eu olhei pra mim e falei, já começou a acender o alerta. Aí quando foi em dezembro, eu falei assim, não, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Aquelas resoluções, você olhar pro espelho e falar, não, é você. Ou então as coisas não vão dar certo, porque a gente acha que a culpa é do dinheiro, que a culpa é do marido, que a culpa é de todo mundo. Menos a sua, que na verdade é onde tudo... E não é culpa, é responsabilidade sobre o que você faz. Só que nada disso a gente aprende. A vida vai ensinando aos tapas, assim, você vai tropeçando, aprende aqui, cai, aí você vai entendendo uma coisa ali. Graças a Deus, hoje já tem inteligência emocional nas escolas, antes não tinha isso. Isso é importantíssimo demais. Demais. Para todas as áreas da nossa vida. Né? Então, assim, justamente isso, e aí foi quando eu comecei. Em 2017 eu prometi que ia ser diferente, que eu ia aprender. E aí comecei a assistir uns vídeos da Natália Arcuri, foi onde eu comecei a ter acesso. Gustavo Cerbasi e Natália Arcuri, 2 bem diferentes um do outro, sabe? Mas foi onde eu comecei, eu falei, não, agora eu acho que tem jeito. E foi a partir daí, comecei em 2018 fazendo um curso do Gustavo Cerbasi, achei super difícil. Ele é muito técnico, ele é maravilhoso. Eu gosto do Gustavo Cerbasi, mas assim, na minha linguagem era muito difícil aquilo, gente. Guardar dinheiro. E aí eu sou servidora, falava em fazer renda. Nunca! Abrir um negócio. Mas assim, na minha cabeça. Exatamente. Eu jamais. Gente, eu virei servidora, me tornei para ter paz. É isso que a maioria dos servidores, as pessoas se tornam servidora. Para ter paz, para ter qualidade de vida, para ter dinheiro. Né? É isso que a gente pensa. A gente pensa uma coisa e fazer são coisas muito... Como dizem por aí, nós somos todos Homer Simpsons. É como se fosse isso, entendeu? Muito da emoção, do emocional, do falar sem pensar, de agir, não é falar, mas do agir sem pensar quando você já fez. Somos muito assim. Então, o dinheiro é assim. Então, foi a partir daí que eu vi, nossa... E eu, antes de ser servidora, sempre gostei de matemática e eu trabalhei na área financeira durante toda a minha vida de CLT.
Eu fiz no meu segundo grau, que era segundo grau na época, técnico bancário. Meu sonho era trabalhar no banco, porque eu achava que os bancários eram ricos, que eram cheios de dinheiro. Lá em 1990, né, nessa auge, assim, que eram os bancos que reinavam, né? Então, assim, como é que eu sempre trabalhei na área financeira das empresas, e eu tinha minhas finanças tão desreguladas. Eu tinha planilha. Então, não é sobre números, não é sobre o Excel, não é sobre a matemática. É sobre quem você é sobre como você comporta com as suas emoções. As experiências que você teve ao longo da vida. Às vezes, que aí formam as nossas crenças. Então, assim... seus valores, seus princípios. Exatamente. Quem cresceu, quem se lembra, quem viveu na época do Brasil da hiperinflação, não encontrava muitos mecanismos ou muitos estímulos para poupar. Porque o dinheiro perdia valor tão rapidamente. Muito rápido. Que você tinha que realmente, você recebia... E você já saía alocando tudo para perder o menos... Porque quem tinha... E aí também acho que essa questão da educação financeira, ela passa por um crivo maior, que é da própria sociedade brasileira, que é uma sociedade com distribuição de renda profundamente desigual. Totalmente desigual. Nós temos... na verdade, quando a gente faz uma comparação internacional, poucos países têm distribuição de renda pior que o Brasil. A África do Sul é um deles e talvez, nesse momento, seja o único. Nossa. Né? 50% da renda nacional está concentrada na mão de menos de 5% da população. É muita coisa. E aí, quem já muita coisa e muito pouca gente. E quem já é herdeiro, tudo bem que tem muita fortuna que também vira pó. Vira pó. Né? Mas o sujeito que é herdeiro, assim, ao menos ele sabe que ele tem, olha, se eu não fizer nada muito absurdo, eu vivo, né? Eu posso perder um pouco de padrão de vida, de renda, de qualidade, mas eu vivo. Agora, essa questão da educação financeira, ela é mais relevante, sobretudo para quem veio das classes mais baixas. Que muitas vezes viveu, a experiência familiar foi de ver os pais, né, devendo no cheque especial, devendo no cartão, pedindo fiado, né, vivendo um momento que a economia era tão desestabilizada que realmente não compensa. Quem tinha dinheiro podia investir em aplicações como o Overnight, que rendia do dia para a noite. Agora, os mais pobres investiam na boa e velha caderneta de poupança. O cara vai falar, como é que eu vou poder deixar o meu dinheiro parado por 30 dias para poder render? Isso. Então gasto. Exatamente. Então aí começa esse novo desafio. Assim, como é que eu crio a cultura da poupança, a ideia de que eu preciso deixar o lado não pode falar cultura de poupança, porque senão vem aquela coisa, poupança não. Não. Porque aí já vem a segunda fase, não é caderneta de poupança. Sim. Mas assim, reserva, né? Vamos fazer uma reserva. Né? Assim, como é que eu vou criando... E aí também passa pela questão, né, psicológica de qual é a diferença entre riqueza e ostentação. De repente eu vejo um sujeito na rua com um carro importado e falar, uau, esse sujeito, né, esse venceu na vida. E às vezes o sujeito está com tudo atrasado para manter aquele carro. E mora sei lá onde, né? Só para ter... Assim, porque eu conheci uma pessoa que ele morava quase num barraco, mas ele tinha um carrão. Assim, e aí sim, status, né? E aí a questão do status. Você ia falar assim, não, peraí, respira, vamos lá, né? Vale muito mais eu ter um carro mais simples e ter uma reserva, né? Até porque quando a gente observa, né, esses grandes bilionários, né, chama atenção exatamente a vida mais simples que tem. Sim, né? Boa, mais simples. Quase estoica. Você pega ali, enfim, vários bilionários, tem várias imagens de Bill Gates no metrô. Hermínio de Moraes, vamos por aqui um exemplo, que ele não está mais aqui entre Silvio a gente. Santos, que cortava o cabelo no Jaça, famoso Jaça em São Paulo, e o pessoal achava, não, o Jaça deve ser aquele salão de beleza. Não, era um salão simplesinho, normal. Né? Aí o pessoal, de vez em quando, escapava na internet e olhava, o que está fazendo o Bill Gates aqui no metrô? Né? O que está fazendo o Zuckerberg indo trabalhar de bicicleta? Né? Por que ele não tem um Porsche? Por que ele não tem uma Ferrari? Né? Alguma coisa. Aí a gente vê que esse aspecto comportamental, né, pesa muito. Né? Aliás, essa maneira de você querer, né, gastar dinheiro para mostrar a pessoas que no fundo nem se importam tanto com você, que você tem dinheiro, é a maneira mais segura de você não ter dinheiro. Você vai gastar o que você não tem. É lógico, né? É lógico. E aí isso não dá para analisar sob uma forma técnica. Não, isso aí é você, suas emoções com o dinheiro. É como ela falou, ela fazia as suas planilhas, mas mesmo assim
Tava afogada. Você vê que tá vermelho. Tá vermelho, mas não sabe toma nenhuma assim, providência, né? Assim, você, ainda mais servidora. Agora, vamos lá, já era servidora, continuava fazendo as minhas planilhas, sempre tive lá o Excelzinho, via, meu fluxo de caixa tá vermelho. Ah, mas tem um cheque especial. Mas tem um cartão de crédito. Mas eu tenho qualquer coisa eu posso pegar um empréstimo. Eu tenho margem. Quando você pega o primeiro, se for por esse motivo, acabou. Você vai ficar preso nisso até o dia que você vai ter essa consciência e entender. E essa consciência não é da noite pro dia. É muito chão para você chegar nela, que é a autoconsciência. Então, tudo que é auto... É um desafio muito grande. É demorado. Exatamente. É trabalhoso. E a gente não gosta, assim, não é que a gente, é porque nós somos o nosso cérebro. Então, assim, o nosso cérebro, ele gosta muito das coisas fáceis. Porque ele quer economizar energia. Porque pensar gasta energia. Quando a gente faz uma prova de concurso, vamos dizer assim, cara, você sai de lá desgastado. Tão cansado. E até por isso que a gente tende a repetir e emular comportamentos pregressos. Isso! No passado, olha, bem ou mal, eu cheguei aqui até assim. Então, você mudar a chave, mudar a mentalidade, pra quê? Você criar novas rotinas, novos comportamentos, né? É trabalhoso. É trabalhoso, é doloroso, muito. É incerto. Você pensa assim, o sujeito, essa questão mesmo de poupar. Quem começa a fazer a sua primeira reserva de emergência, claro, normalmente, não é um volume muito expressivo. Né? Se a gente for pegar a média das poupanças, falando aqui, Karen, de poupança, porque, embora não seja um bom investimento, né, a gente sabe bem disso, ainda é o mais usado no Brasil. A maior parte, mais de 70% das cadernetas de poupança no Brasil, tem menos de 50 mil reais aplicado. Então, não são aqueles volumes gigantescos. E aí a pessoa vai e coloca todo mês, vou colocar 1.000. Esse mês eu ponho 500. Agora eu coloco 2.000. Aí você faz isso assim por 2 anos. E aí você vai ver o quanto rendeu de juros. Não deu R$1.000 de juros. A gente só vive uma vez. Vamos gastar. Vou viajar, eu vou trocar meu carro, eu vou reformar minha casa. E parece e assim muito mais satisfatório do que aquela coisa disciplinada. Não, porque os juros compostos, você fala, mas vai demorar demais. Então é mental, né? Realmente Tem muito a ver isso aí com, assim, nós, né, dizem aquela parte racional e emocional. O Dan Ariely, não foi o outro que escreveu Rápido Devagar, que deu um branco aqui no nome dele. Ele fala do sistema 1 e sistema 2 no nosso cérebro. Enfim, a gente tem muito, o nosso cérebro, ele tem muito como eu falei no começo, do padrão primitivo, né? Dos homens das cavernas, da luta, fuga, paraliso, eu vou, eu não vou. Então, a gente tem esses comportamentos, mesmo que a gente não queira, né? Então, em situações que a gente acha que é inusitado, é alguma coisa, você para e fala assim, nossa, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, o que eu vou fazer? Eu vou paralisar aqui, fingir de morto para não mexer comigo. A gente tem isso dentro da gente, assim, que a gente age muitas vezes nas nossas decisões dessa forma, quando a gente se vê encurralado, vamos dizer assim, né? Então, as nossas decisões, a forma como a gente toma decisão na área com seu dinheiro, vamos dizer assim, é a forma que você vai tomar decisão em qualquer outra área da sua vida. Então, por isso, a educação financeira, ela vem para trabalhar isso, as suas escolhas. Você entender que você está fazendo escolha o tempo inteiro. Se eu estou aqui, eu fiz a escolha de estar aqui, eu abri mão de alguma outra coisa. Eu fiz essa escolha de estar aqui. Então, a gente começar a trabalhar as escolhas conscientes. Porque nós temos as escolhas automáticas, que já são aqueles hábitos que a gente faz automático, como levantar, escovar os dentes, comer e tal. Isso, o nosso cérebro está acostumado porque ele não gasta energia. Ele está ali fazendo e para ele é ótimo. Né? Então, quando a gente tem que parar e tomar uma decisão, eu vou investir, caramba, já dá trabalho. Eu vou ter que abrir conta numa corretora, eu não conheço. O que é esse monte de sigla? O que é, né? Não. Aí eu já volto atrás. Não, isso aqui não é para mim. A gente já começa a falar, é difícil. E quanto mais você fala é difícil, mais difícil você acha as coisas. Então, tudo isso é o quê? Comportamento. A gente não tem o conhecimento também. Igual o investir, que o professor estava falando, é o poupar. Nós começamos, nosso país tem a cultura da poupança
Mas aí teve o confisco da poupança, que também foi uma outra. Que deixou medo em todo mundo. Medo em todas as Até pessoas. Hoje eu escuto assim, vou deixar debaixo do colchão, eu falo, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu trabalho no judiciário, né? Então, assim, pegamos muito, já trabalhei em vara civil, muitos processos da época do Banco do Brasil, mas muitos, porque foi devolvido, mas não teve a rentabilidade devida, né? Então, muitas pessoas, e aí, às vezes, Tem como trauma. você falou, os filhos dos que passaram por aquilo, eles viram esse comportamento e eles também têm medo. Então, essa parte de investir para nós brasileiros é muito recente. Assim como a educação financeira, o nome mesmo, é recente. Né? Antigamente, eu pelo menos, achava que investir era para os ricos, que o máximo realmente era poupança. Porque meu pai, eu lembro que ele fez uma poupança para mim que tinha um carnê que era de uma abelhinha, assim, uma colmeia, eu acho. Não lembro Mas bem como é que era. Mas era colmeia, o banco. Eu nem sei como é que era isso. Eu lembrando comide, aqui. Porque eu me não lembro sei, eu sei que tinha um carnezinho. Você ganhava até um cofrinho. Eu acho que era. Eu lembro que tinha um desenho de alguma coisa assim. Então, assim, isso era o máximo, acho que as pessoas faziam, né? É isso. Então, o investir hoje é uma coisa nova. Então, pouco por cento da população, primeiro, é ter acesso à informação. Começa por aí. Graças a Deus, a internet abriu isso, né? Então, do jeito que tem pro ruim, tem pro bom. Então, a gente tem que focar no que é bom. Né? Então, pegar essas informações e ir atrás. Quando a gente fala, assim, de investir... Sim, muitas pessoas não entendem que, entre aspas, com R$1 você consegue começar a investir. Não é investir você pensando em ter 1 milhão. Mas é investir você pensando em criar o hábito de começar a investir. É Tesouro Direto, você começa investindo com R$30. Exato. Num CDB, você consegue com R$1 num banco, numa corretora, num Banco Inter, num Banco Sofis, enfim, em alguns outros bancos. Mas não é assim, caramba, com R$1 eu vou ficar rica? Lógico que não vai, né? Mas assim, você precisa começar de algum lugar. É isso que muitas vezes trava nós brasileiros, porque a gente já tem assim, essa coisa do desistir, ao mesmo tempo que temos essa parte persistente do brasileiro não desiste nunca, mas o brasileiro também acha que muitas coisas são impossíveis para ele, né? Pela nossa cultura do país. Veja também essa questão da caderneta de poupança, que era é fácil, né? Assim, não incide imposto de renda, então o pessoal, bom, eu não tenho que ficar me preocupando em declarar, simplesmente, né, vai estar tranquilo. E também, como a gente vem do histórico de inflação alta, o alto rendimento da poupança te dava a falsa sensação de que você estava prosperando. Quando, na Porque verdade, você via latando, mas não... Na melhor das hipóteses, você estava deixando de perder dinheiro. Porque hoje, uma questão, acho que um ponto de partida para a educação financeira é a pessoa pensar o seguinte: se você tem uma conta corrente, e aí, às vezes, a pessoa sobra algum dinheiro na conta corrente, aí a pessoa, em vez de investir, porque ela assim, não, mas investir, e se eu precisar desse dinheiro para uma emergência, e aí deixa parado na conta corrente. Quer dizer, você já está perdendo dinheiro. Porque você não está recuperando nem dinheiro. A inflação. Quer dizer, você deveria ter assim, olha, no mínimo, eu ter a remuneração correspondente à inflação. Se você não tem, se está parado na conta corrente, você já está perdendo dinheiro do nada. Sem fazer nada, você está perdendo dinheiro. E aí começa essa, né, conforme a gente foi vencendo esse fantasma da inflação, claro, a poupança passou a render muito menos, né, porque a taxa de juros acompanha a inflação. Mas aí, dentro dessa nossa tradição também de celeridade, assim, eu quero... Bom, esse mês eu poupei R$500. Quanto tempo até isso virar 1 milhão? E aí, muitas vezes, pela falta de educação financeira, as pessoas perdem o seu patrimônio entrando em furadas, que é pirâmide financeira. Porque quer mas só que a educação financeira é muito mais do que você pensar numa reserva. É muito mais do que o sistema financeiro. Muito mais do que você pensar, quero investir, ou eu tenho que aprender a investir, ou essa questão de investimento não é para mim. É muito mais, como você disse, uma questão emocional de equilíbrio da vida. Sim. Que não é só da vida financeira, é da vida emocional, de como a pessoa vai lidar. Não é só com o dinheiro, porque como você falou, o dinheiro faz parte de um leque de decisões que a gente tem que tomar na nossa vida. Você dá um cartão de crédito na mão de um ansioso,
é uma desgraça imenente. Porque a pessoa, assim, hoje eu tive um dia ruim, hoje eu mereço. Exatamente, né? E o cartão ainda é pior, porque ele não dá aquela sensação de gastou, que você está gastando. Que você gastou. Passei aqui. Aí quando vem a fatura, pelo amor de Deus, Minha filha falou para mim, não, mãe, esse negócio de iFood agora eu não ponho no cartão não, porque depois, ó, tem que ser assim, melhor cada que eu vou pedir, eu tenho que pagar. Quando começou essa questão de Uber também, as pessoas se habituaram com o Uber. R$10 para ir daqui lá. R$30. O que isso aqui vai representar? R$5. E quando chega no final do mês, você olha, assim, não é possível, clonaram a minha conta, né? Alguém está usando isso comigo. Aí você começa a olhar, o vilão sou eu mesmo. Olha exatamente. A psicologia do dinheiro até fala sobre isso, na dor do pagamento. Que a dor do pagamento era uma coisa que seria para nos ajudar, vamos dizer assim, a nos proteger. Só que hoje, cada vez mais, nós sentimos menos dor ao pagar, justamente pelo que o professor está falando. Porque quando a gente tinha, imagina, você compra, sei lá, um celular de R$1.000. Você ir lá no caixa, sacar 10 notas de 100, você olhar o seu saldo, que você tinha, sei lá, 3.000, ficou 2.000, você está com R$1.000 em mão, você vai na loja. Quando você chegar lá, você vai, será que eu vou mesmo dar R$1.000? Pegar o dinheiro do que eu tenho. Do que eu tenho nesse celular? Agora, se você vai lá. Passa o cartãozinho. 10 parcelas de 100. Cara, R$100. Baratinho, gente. Pô, baratinho. R$100 é baratinho. Né? Não me pergunte o preço, pergunte quantas vezes você faz. A famosa, lembra da Casas Bahia, foi um dos primeiros, né? Vai pagar quanto? Quer pagar quanto? Essa é uma frase que ficou muito fixa na nossa cabeça. Quer pagar quanto? Quanto der. Que aí é o tal do parcelamento. Então, muitos clientes que eu atendo, assim, não vou dizer 100%, não, sempre tem um que outro salvo. Mas o meu problema na minha vida financeira é o cartão de crédito. E aí, quando você fala da educação financeira, que é muito mais que isso, na verdade, a educação financeira é a gente aprender a tomar decisões, fazer escolhas, aprender a gerenciar o nosso dinheiro. Porque a gente não tem controle de nada na vida, mas a gente consegue gerenciar as coisas. E tem técnicas para isso. Exatamente. Tem técnicas, tem passos. Você consegue pegar uma pessoa que esteja com a vida financeira toda desregulada e passar passo a passo até ter pelo menos uma estabilidade. E até mesmo começar a fazer uma reserva. Isso, cada um com a quantidade que pode fazer. Para de cavar o seu buraco. Por favor. Assim, me ajuda a te ajudar. Agora vamos lá. Passou essa parte, agora como que a gente começa? Põe ordem, né? Põe ordem. Tem técnica. Tem. E uma coisa que as pessoas têm muita vergonha, né? Nós temos vergonha. Primeiro, a gente não conversa sobre dinheiro. Se a gente não conversa sobre investimento, é raro. Hoje em dia já se fala um pouco mais nas rodas de conversa, mas é raro. Você fala, você está investindo onde? Se você perguntar quanto você ganha, perguntar para o professor quanto ele ganha, eu tô é como se fosse uma ofensa querer saber quanto ele ganha, né? Desagradável. Então, assim, quase perguntar a nossa idade, né? Acho que às vezes é até pior, né? Então, assim, pra gente entender como a vergonha quando a pessoa tá desequilibrada, desorganizada, ela acha que ela é o pior. E quando a pessoa tá devendo, muitas vezes ela ainda acha que vai ser presa. Né? Tem muita gente que eu já peguei e fala assim, nossa, se eu parar de pagar isso aqui, eu vou ser presa. Né? Aí tem o tal do nome sujo, que não é sujo, é proteção a você mesmo. Então, tem várias coisas que as pessoas acabam se enrolando porque elas não têm o conhecimento. Então, é um processo. Com certeza tem jeito, tem jeito para tudo, só não para morte. Sabe, assim, e é até uma coisa... Acho que até para morte tem jeito, se o outro acha que você está sendo útil, ele vai deixar mais um pouquinho. Não, porque o tamanho disso, né? Essa parte e aqui o endividamento é tão alto que mexe na saúde mental. Em termos de suicídio, sabe? Em termos de tanta coisa, relacionamentos. Então, assim, gente, é muito amplo. E quanto mais a gente começar a olhar para, nem que seja com formiguinha, mas essa semente... Essa questão do relacionamento, né? Brasília tem uma peculiaridade, né? É um dos poucos lugares do país onde o salário de mulheres é igual ao de homens. Porque quando estão nas carreiras públicas, né? Você não tem essa diferenciação. E aí você... Primeiro, isso dá à mulher muito mais autonomia, às vezes na hora de um relacionamento que não está compensando, ela tem muito mais condições de simplesmente sair desse relacionamento, e muitas vezes ela até ganha mais do que o esposo, e há vários estudos que sugerem que esse é inclusive um dos fatores que postam Brasília como uma das principais regiões de feminicídio no país.
Né? Porque o companheiro muitas vezes não aceita o fim do relacionamento, porque não tem aquela coisa, a mulher não tem uma dependência econômica. Pode ir embora. Ela não é minha propriedade. Ela pode ir embora. Nossa, professor, isso aí já é um tema, outro tema pra gente. Pra você ver como porque o dinheiro eu quero dizer, tudo. porque eu quero dar um dia em tudo. Mas isso é um tema, hein? Guarda aí que nós vamos falar sobre isso. Ainda vamos convidar a nossa querida Kátia, porque o nosso tempo está acabando. E eu trabalhei a gente não falou nem metade da metade. A gente vai ter que gravar outro. Topa? Amplo, com certeza. Podemos te chamar? Pode. De novo, porque o nosso tempo está parando. Você também, professor. Adorei, aprendi. Gente, eu adoro aqui o podcast. Olha, eu aprendo demais, é bom demais, viu? Muito obrigada, Kátia, por retornar aqui à sua casa, porque aqui sempre foi e sempre será a sua casa, como egressa. E nosso querido professor, que, nossa, cada conversa com o professor Marcelo, eu vou te contar, é bom demais. Abre assim um monte de janela, né? Que existe um monte de janela, existe um monte de porta, basta que a gente comece a abrir. Abra. Atitude, né? Ação, atitude. Abrir, dá o primeiro passo. Mas vai ser muito... Mas, nossa, eu posso pouquinho. Ótimo. A questão não é se é R$1 ou R$1.000. A questão é o primeiro passo. A primeira é a ação, a vontade de querer mudar e fazer diferente. Entender que tem jeito, né? E tem jeito. Esses manuais gostam de usar muito como referência o Warren Buffett. Tem uma fortuna estimada em 84 bilhões de dólares. Mas aos 40 anos a fortuna dele era de 100 milhões, não que fosse pouco. Mas você sair de 100 milhões para 84 bilhões, ele fez depois, né? Foi essa coisa sucessiva, né? Devagar e sempre. E começou depois, né, dos 40, né? Começou, né? Conseguiu ampliar. Alavancar, né? É isso, não tem tempo, não tem idade. Não. Tem só o agora. E é só a vontade de fazer e ir para frente. Exatamente. Não é isso? Muito obrigada, meus queridos. E nós estamos terminando mais esse podcast, que eu não queria terminar, mas nós temos que terminar mais esse podcast. Se você gostou, dá um like aí pra gente. Lembrando que estamos em todas as plataformas digitais. Até o próximo.